Sejam bem-vindos ao Pode Acolher. Eu sou a Patrícia Látaro, fisioterapeuta, especialista em desenvolvimento motor de bebês. E eu sou a Júlia Paspaltos, psicóloga infanto-juvenil. O tema de hoje é um tema polêmico, já vou adiantando. Afinal, o uso dos aplicativos, das telas, ajuda ou atrapalha? Vocês sabiam que as luzes das telas foram feitas e o brilho foram feitos para que a gente ficasse vidrados na TV? É um hiperfoco muito grande, né? Para criar um hiperfoco. Não é à toa que a gente faz o quê? A gente maratona série, que a gente adora assistir um filme atrás do outro. Isso não é à toa, isso tudo foi feito pensado nisso, gente. Para que a gente de fato ficasse ali, por hora, querendo horas e horas de tela. Só que a única diferença entre nós e as crianças e os adolescentes é que nós, adultos, sabemos que a gente tem o quê? Boleto pra pagar. Hora pra parar. Hora pra parar, responsabilidades. Então a gente sabe discernir, a gente tem um lobo frontal já bem maduro e pronto pra discernir o certo e o errado, a hora do parar e tudo isso. E as crianças não. E o grande problema que a gente tem visto hoje em dia é os adultos deixarem essas crianças, esses adolescentes por horas na frente das telas e não impor um limite. Somos nós adultos que sabemos o momento de parar. Então, a gente tem que colocar limite. E é difícil até muitas vezes pra nós adultos, né? Às vezes a gente tem preguiça. Só mais um episódio, só mais um pouquinho, só mais uma partida do jogo. Imagina pra crianças. E vai dormir 1h, né? Exatamente. A criança quer ficar jogando o resto da vida, gente. É muito legal ficar jogando. Tá certo, não vou negar que é legal. Mas a gente tem que colocar limite pra essas crianças e pros adolescentes. Exato. Se a gente pensar em colocar limites, estabelecer acordos com os filhos, a gente pode sim falar que as telas trazem alguns benefícios para essas crianças e adolescentes. Existem muitos aplicativos que ensinam cores, que ajudam em joguinhos de lógica, ajudam com os números, com as crianças que têm mais dificuldade. Pensando que esses adolescentes, essas crianças, estão vivendo uma era que é absolutamente diferente da era que eu vivi, por exemplo. A Júlia até que não, mas a que eu vivi é uma era muito digital. Então a gente pode sim trazer isso como benefício, mas sempre pensando em estabelecer limites. Por qual motivo? Porque quando não tem os limites bem estabelecidos, aparecem vários malefícios. Diversos estudos mostram que as crianças estão muito inativas, as crianças e os adolescentes estão absolutamente inativos, que existe uma inaptidão física para as atividades físicas, crianças mais descoordenadas, porque não tem contato com atividade física, não tem contato com exercícios físicos, tá? Não é, nossa, mas precisa ir na academia. Não, vai jogar bola, vai fazer natação, vai fazer o que você gosta. Qualquer coisa para até desenvolver a coordenação motora também. Sim, né? Então são diversos estudos que mostram isso. O aumento da obesidade infantil é assustador também. As telas trazem muitos prejuízos ao sono. Inclusive, fica a dica para todos nós. Nós temos que desligar o celular, a tela, 1 hora antes de dormir, porque aquela luz e aquele brilho da tela atrapalham o nosso sono. Sim, a qualidade do sono dá uma boa decaída. E agora o que a gente tem visto cada vez mais são crianças com problemas de coluna e tendinite do polegar. Por isso aqui, uma postura viciosa que eles estão ficando nos celulares ou no joguinho do videogame assim, E aí acaba por ter problemas de coluna e tendinite também por conta das telas. E como que fica a parte psicológica, Ju? Bom, a forma como as crianças estão brincando, se socializando e passando o tempo tá mudando muito. Então, antes as crianças ficavam, brincando entre elas ou com a família. Hoje é na tela. Então, vai brincar, é jogo na tela. Vai conversar, é por mensagem. Vai passar o tempo, tô sem fazer nada, é na tela. E isso pode ser muito prejudicial, porque como é que as crianças vão se socializar se elas passam o tempo inteiro assim? Como é que elas vão aprender a brincar se elas passam o tempo inteiro no celular? Como que ela vai criar a própria identidade, entender o mundo, perceber o mundo, se ela só tá no celular? Não é o mundo real.
né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e principalmente os pais. O que acontece? Existe uma coisa chamada modelo de trabalho interno. Modelo de trabalho interno nada mais é que a forma como os pais ensinam de acordo com as experiências da vida que eles tiveram quando eram crianças. Então, a forma como seus pais te criaram não é 100% reproduzido, mas muitas coisas a gente pega de como a gente foi criado. Então, quando eu era criança, eu almoçava e jantava com os meus pais, ou cada um comia num horário? Eu dormia no quarto com os meus pais, ou cada um tinha seu quarto? A gente fazia cama compartilhada? Então, isso tende muito a ser repetido. E a gente tem esse modelo que é de como eu fui criado. Tá, mas agora essa geração é uma geração muito digital. Não existia celular quando eu fui criada. Essa é a primeira geração digital. Ninguém sabe como lidar. O que eu faço? Então as crianças acabam tendo um acesso irrestrito às telas porque ninguém sabe o que fazer. E acesso irrestrito nunca é bom, absolutamente nada, né? Então vamos comparar com, por exemplo, o açúcar. Ninguém pensa em dar acesso irrestrito a açúcar para uma criança. Por que a gente dá acesso irrestrito às telas para criança? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. O que a gente vê hoje em dia é muita permissividade, né? Sim. Eu não sei o que fazer, então toma, pega esse celular aqui e fica quieto. Muitas vezes até eu preciso trabalhar e minha criança tá correndo loucamente pela sala e eu preciso que ela fique quieta. A gente não tá falando que é fácil. Uhum. Por favor, a gente sabe o que vocês estão passando em casa. Mas a gente precisa se esforçar porque o que a gente tem visto são crianças e adolescentes que estão passando por problemas por conta desse uso excessivo, né? Sim, é muito vício. E dos 4 aos 11 anos é a melhor idade para você evitar esse vício. É quando o cérebro da criança está mais maleável para criar essas experiências que vão ser muito importantes para o resto da vida delas. Então, a probabilidade de você ter um adolescente viciado nas telas, um adulto viciado nas telas, se você tomar cuidado dos 4 aos 11 anos, é muito menor, né? Então, se você já sabe que a adolescência vai ser um período aí mais difícil por conta dos hormônios. Se você tiver um vício nas telas, vai ser milhões de vezes muito mais difícil, porque vai ter a parte hormonal, a parte da briga por conta dos vícios, que vai com certeza acontecer. Então, por que não evitar? Né? A criança dos 4 aos 11 anos está criando a personalidade dela, está aprendendo a se relacionar, a se socializar. Ela não vai fazer isso se ela tá mexendo no celular. A criança não vai brincar com outras crianças ou até aprender a brincar sozinha, que é tão importante para a criatividade, se ela estiver mexendo no celular. Mas tem aplicativos que ajudam com isso. Será que ajuda mesmo? Não é uma coisa super que já tá lá pronta e a criança só vê e tem esse reforço instantâneo, que inclusive é muito perigoso, porque as crianças que ficam muito nas telas têm esse hábito de ser reforçada instantaneamente. Resposta automática, né? Exatamente. Então, ela não vai saber brincar de algo que não tem um reforço tão rápido. E sem contar que a gente brinca com pessoas, não com telas, né? Exatamente. Pelo amor de Deus! Exatamente. Então, a gente tá tendo crianças muito mais impacientes e eu escuto muito, né? Meu filho não para quieto. Meu filho só para quieto quando ele tá nas telas. Ele fica Tá muito nervoso. Sim, fica levantando na sala, a professora reclama muito. Aí eu dou a tela pra ele ficar quieto. Sim, você está reforçando esse comportamento dele, porque ele só sabe ficar quieto nas telas. E por isso ele fica correndo loucamente e levantando quando é inapropriado, justamente por conta desse vício nas telas. Então a gente precisa tomar muito, muito cuidado com isso. Você é responsável por moldar, né? Sim. A gente tem que pensar sobre isso. E tanto é que os adultos são responsáveis por criar oportunidades para as crianças poderem se socializar. Porque se, filho, você vai ficar só dentro de casa. Vai ficar você... Aí não vai conhecer a Joaninha, não vai fazer amizade com o Zé, não vai ter aquela turma, porque ele só fica dentro de casa, né? Então precisa criar oportunidades para a criança não ficar na tela. Como assim? A criança acorda e fala, primeira coisa, mamãe, posso mexer no tablet? Vamos pensar em alternativas que a criança possa ter para não ficar no tablet desde a hora que ela acorda, né? Isso é muito perigoso. Primeiro você tem que ter uma rotina, vamos comer primeiro, vamos fazer tal coisa, brincar de não sei o quê, e depois, tal horário, a gente vai brincar no tablet, isso. Combinado? Porque senão a criança passa o dia inteiro no tablet né? Mas assim...
Se a criança só fica dentro de casa, fica muito difícil. Nossa, fica quase impossível. Aí você vai dar a tela mesmo, não vai ter Exato. jeito. Então leva a criança para passear, para ir no parque, para ver amigos, para ver pessoas e crie essa oportunidade de ela se desenvolver socialmente, né? E aí eu te pergunto, quando dar o bendito do celular, do tablet para uma criança? Depende. Palavra que todo psicólogo adora. O ideal é você postergar o máximo possível para comprar um tablet, um celular para criança. Isso significa que você vai dar os 17 anos, como algumas pessoas gostariam de fazer? Não, você vai ver o que serve para sua família, para a subjetividade de cada um, o que funciona para vocês. Tem famílias que vai falar, não, aos 12 anos eu consegui. Ótimo. Não, eu tive que dar aos 4, porque todo mundo da sala do meu filho tem um tablet. Isso que eu ia falar. E ele fica muito triste. As pessoas olham pra ele e falam, nossa, você não tem um tablet. Então, tudo depende muito do lugar em que a sua criança tá inserida. Eu ia falar isso, né? O duro de hoje em dia é isso. Você, pra sua família, você pensa, não, no caso. Só vou dar com 17 anos no celular. Aí você fala assim, poxa, aí meu filho vai na escola, volta e fala, eu não tenho, meus amigos todos têm WhatsApp e eu não. Sim. Então é complicado. A gente vive um mundo que a gente, de fato, precisa aprender a ser maleável também, né? Exatamente. E a conversa das crianças muitas vezes é aquele jogo nosso que eu tô jogando, aquela série, aquele desenho, não sei o quê. Seu filho não tem acesso nenhum e a única coisa que as outras crianças conseguem falar é sobre isso, ele vai se socializar como também? Né? Então, tem que pensar nisso. Por isso tem que ter essa flexibilidade e ver o que funciona pra você e pra sua família. Mas pensando em postergar o máximo possível sempre, né? E existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que na verdade também é internacional, essa mesma orientação, sobre idade e exposição de telas, né? Sim. O ideal sempre falando no ideal, tá? Até os 2 anos é acesso zero a telas. Nada. Então, nem televisão, nem tablet, nem celular. Toma muito cuidado com quando você tá com o bebê no colo e você tá mexendo no celular. Isso chama muito a atenção da criança. Ela vai ficar absolutamente vidrada no seu celular. Então, toma cuidado quando você tá mexendo. Isso significa não mexer no celular com o bebê no colo? Evitar. Mas... tudo dentro do possível para cada um. Sim. Dos 2 aos 5 anos, o ideal é 1 horinha por dia de telas. Isso significa televisão, inclusive, o tablet num joguinho, no celular. Existem diversos tipos de telas e todos eles estão incluídos nisso, tá? Dos 6 aos 10 anos é de 1 a 2 horas. Aí a gente já entra na idade escolar, pode ser que a criança tenha aulas no computador, tem escolas que dão lição para fazer no tablet. Então a gente também precisa colocar na balança esse tempo, porque a criança ficou já... 6 horas do dia dela na escola, no tablet. Mas ela não tava brincando, ela não tava se divertindo, então ela vai olhar... Tá, eu fiquei esse tempo porque eu fui obrigada, né? Eu não queria. Exatamente. E dos 11 aos 18 anos, sim, 18 anos, a gente tem que olhar para o que a criança tá fazendo, o adolescente também, nas telas, durante toda a infância e adolescência. Isso que eu ia te perguntar. Dei o celular para meu filho, minha filha, com 7 anos. Eu tenho que ter total acesso ao conteúdo, a tudo que a criança faz. Exatamente. Então, dos 11 aos 18 anos, são de 2 a 3 horas. Mas assim, eu te dei um tablet, te dei um celular. Ele é seu, mas o controle é meu. Eu vou ter acesso a 100% das coisas que você está fazendo. E, inclusive, a minha recomendação é que, enquanto a pessoa, a criança, adolescente, esteja mexendo no celular, você esteja ao lado dela, vendo exatamente o que ela tá fazendo. E aí, quando ele começar a se revoltar lá na adolescência, se falar, tia Júlia disse que é assim. Porque senão você não sabe o que a pessoa tá fazendo na internet. Isso é muito, muito perigoso. Já vou explicar por aqui. Spoiler. No final tem uma notícia bombástica sobre isso. Então, esses são os tempos, mas você tem aqui esse acesso, eu que controlo, não é você.
Porque você ainda não tem o discernimento necessário para poder controlar o acesso, certo e o errado, né? o que pode e o que não pode. Exatamente. Então, controle do tempo e do conteúdo. Perfeito. E para ilustrar tudo isso que a gente vem falando para vocês, eu vou citar o caso de um paciente que eu atendi no último ano, que no caso era uma criança que estava em desenvolvimento em meia pandemia. E a mãe não tinha acesso a esse tipo de informação sobre as telas. E ele chegou para mim, uma criança de 1 ano, que não se colocava sentado sozinho, não escalava nenhum móvel para se colocar em pé, não rolava, não engatinhava. E a mãe estava muito preocupada porque ela sabia que tinha um atraso motor e ela não sabia o que estava acontecendo. E na primeira avaliação eu já identifiquei que essa criança amava o mundo de Bita. E aí a mãe, achando o máximo que ele amava o mundo de Bita, ele passava pelo menos 1 hora de manhã e 2 horas à tarde sentado no sofá assistindo o mundo de Bita, que ele amava tanto. Há 1 ano. Eu acabei de falar aqui. Tinha 1 ano. Então, o que acontece? Uma criança que tá lá, ó, lembra tudo que a gente falou aqui. A tela brilhante, com aquela luz maravilhosa. Eu amo o mundo de Bita, aquele monte de cor, musiquinha, os bichinhos aparecendo, os personagens todos, não sei o que. Ele não vai querer andar. Que criança quer andar, gente? A criança quer ficar maratonando o mundo de Bita mesmo. Então, foi isso que aconteceu. A gente precisou passar por um processo de desmame das telas, o que é muito pior para qualquer família do que não dar as telas, porque aí ele já sabe o que é, o cérebro dele já tá absolutamente viciado naquilo, porque sim, o nosso cérebro se vicia em coisas que são boas para ele. Então, essa família precisou passar por um processo muito difícil, que exige muita paciência, de desmamar as telas, para aí sim trabalharmos o desenvolvimento dele. Hoje, ele é um menino maravilhoso, que faz várias bagunças e brinca em todos os parques da cidade dele. Tem vários vídeos dele correndo atrás de patinhos. É o máximo. Mas é importante deixar aqui como um exemplo para vocês de que uma criança de 1 ano até 2 anos, né? Não precisa de tela. Ele precisa fazer exatamente isso. Brincar, correr atrás do patinho, lamber a terra, essas coisas todas, gente. Vitamina S. Então fica aqui como um exemplo de que as telas são sim prejudiciais. E agora a Júlia vai vir com uma notícia bombástica. Eu tô muito chocada com essa informação. Como que é? Tá aumentando... Aumentou do último ano para esse em 300% a quantidade de crianças que enviam nudes, e essas crianças têm de 7 a 11 anos. A gente tá falando de criancinhas. Eu não sei nem o que dizer. Quando a gente fez a reunião de pauta, ela me contou isso e eu fiquei muito chocada. Não consigo lidar com essa informação. Isso é, inclusive, demanda que eu tenho recebido aqui no consultório de crianças dessa idade que estão enviando nudes e os pais descobrem. E é extremamente chocante, né? E aí entra aquela ódio que você disse sobre... Você tem que ficar do lado do seu filho olhando o que ele faz na internet. Exatamente, porque a gente nunca vai pensar, poxa, uma criança de 7 a 11 anos, é muito criança pra fazer uma coisa dessa. Nem sabe, na minha cabeça, eu achava que uma criança de 7 anos nem fazia ideia, eu quero um nude, gente. Então é algo extremamente assustador e que a gente precisa ter muito controle. Não é um caso ou outro, a gente tá falando de 300%, são muitos casos. E isso, casos que foram denunciados e que a gente encontrou. Imagina os casos que não foram. Que a gente nem sabe, né? Nem imagina. Então, fique sempre muito de olho nas coisas que sua criança está fazendo nas redes sociais. Para não corrermos riscos aí de coisas inadequadas. Né? Por favor, muito cuidado. Atenção a esse número. 300% em 1 ano de crianças de 7 a 11 anos enviando nudes. Pelo amor de Deus, gente. Cuidem dos filhos de vocês. Não sejam tão permissivos. Deem limites. É isso, né? Infância é para viver como infância. Isso aí é uma adultização horrorosa. Que não tem que acontecer. Não cabe. E como eu disse que o episódio era bombástico, nós vamos ver com 2 dicas hoje. A primeira é da Ju. Pra variar, minha dica é um livro. Esse aqui chama Como Criar Filhos na Era Digital, da doutora Elizabeth Kilby.
E ele é maravilhoso. Tudo que eu disse aqui Muito do que a gente falou tá aqui dentro. veio embasado desse livro. Ele é muito, muito bom, de fato. Então, se você tem filhos ou quer ter filhos, Leia. Obrigatório. Dica de leitura obrigatória da Júlia. Gente, ela quer que a gente lê tudo, na verdade. E a minha dica é: use as telas como último recurso. Então, seu filho tá lá, Terrible 2, normalmente é no Terrible 2 que os pais entram em pânico, né? Que a criança tá lá, jogando as coisas na parede, surtada, berrando, você tá pensando, eu vou fazer alguma coisa. E aí você dá o celular. Não. Primeira coisa, senta com seu filho no chão, conversa com ele, abraça, acolhe, canta uma música, inventa uma brincadeira. Mas use o celular como último recurso, quando realmente não tem mais condição, e que isso não se torne um hábito. Que a criança não saiba que todas as vezes que ela fizer um grande escândalo, ela vai ganhar um celular. Porque quem vai ensinar isso pra criança? Você, adulto. Então lembrem-se, qual que é o resumo do episódio? Papai, mamãe, senhores adultos, criem limites para os seus filhos. Supervisionem o uso de telas. Sim. Né? O uso de conteúdo e de tempo. Isso é muito importante. E a gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.